Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. E a gente já começa esta edição do programa com essa belíssima imagem para te inspirar. Olha só, uma ótima quarta-feira para todos nós. Olha que belíssima imagem, Avenida Agamenon Magalhães. Essa imagem serve aí para lhe inspirar, né? Olha só, quanto verde nessa imagem. Hoje é um dia muito importante. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o dia de hoje. Mas eu queria você que está em casa, ao analisar essa imagem, ao ter uma certa inspiração para começar o dia, avisa todo mundo porque o assunto do dia já começou e hoje aqui no nosso programa, o nosso bate-papo será muito especial. Vamos falar sobre a importância de preservar o meio ambiente. E aqui no estúdio vamos conversar com dois convidados especiais. Helder Nogueira. Helder, ele é gerente da Unidade de Controle de Fontes Industriais da CPRH. É o nosso primeiro convidado. Nossa segunda convidada, a Fernanda Barreto, ela que é advogada ambiental. E daqui a pouquinho a gente bate aquele papo especial. Vamos trazer muitas informações para você que está em casa nos acompanhando. Vamos chamar você também a se engajar nessa luta, né? Contra a poluição dos rios, a poluição do meio ambiente. Vamos pensar no hoje e também nas gerações futuras. Mas antes, a gente lembra você que está em casa que a conscientização para cuidar do meio ambiente, do meio em que vivemos, deve partir do princípio de que todos os recursos, eles são finitos, eles acabam. E para isso é preciso muito cuidado, cuidados que devem ser tomados desde já. As consequências geradas no meio ambiente, elas têm grande impacto, seja ela gerada por grandes empresas ou por um simples desperdício, aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Dessas consequências estão as alterações climáticas do solo também tem o desflorestamento, o efeito estufa e a poluição. Além dos problemas que são comuns das grandes cidades, como as enchentes, os acúmulos de lixo nas ruas também, né? E o excesso de veículos. Esse excesso de veículos termina culminando num muito gás carbônico sendo jogado aí na atmosfera. E a gente vai aprender mais e com mais propriedade sobre como cuidar melhor do nosso planeta com os convidados de hoje. Já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar falando com ele, né? Começar esse bate-papo especial conversando com os convidados que já estão aqui no nosso programa. Helder Nogueira, ele que é gerente da Unidade de Recursos de Controle das Fontes Industriais da CPRH. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, fique à vontade para falar de um tema muito especial. Eu agradeço o convite, Walter. Nesse dia tão especial aqui do Dia do Meio Ambiente, de ser convidado aqui para divulgar aqui na televisão, aproveitando aqui sua audiência, para falar mais sobre esse assunto que é tão em voga hoje em dia, e tentar dirimir as dúvidas que vieram, porventura, aparecer durante o programa. Eu vou tentar ser o mais claro possível na síntese sobre o meio ambiente. Vamos trazer também outras informações e dicas com a nossa segunda convidada. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Fernanda Barreto, advogada ambiental. Fique à vontade aqui no nosso espaço. O prazer é meu, agradeço mais uma vez o convite e espero que o nosso diálogo seja bastante rico e estou aqui à disposição de vocês e da sua audiência. O que é que falta para a nossa população, né? Compreender que é importante olhar para o meio ambiente com um olhar diferenciado, com um olhar cuidadoso, porque hoje estamos desfrutando de muita coisa, mas será que estamos desfrutando e preservando como deveríamos fazer para não faltar, né, recursos para as futuras gerações? Porque começamos o programa falando que esses recursos são finitos, eles acabam, não é, Helder? Isso. Vários dos nossos recursos que utilizamos hoje em dia são finitos. O que a gente utiliza bastante, como você até comentou na entrada do programa, que é a utilização de carros. Carros hoje em dia, a grande maioria é gasolina. Gasolina é um bem que uma hora vai se acabar, então tem que ser feito mais algumas situações para que a gente consiga ter outro tipo de combustíveis que sejam de energias renováveis. Por educação, né? Educação doméstica, por educação ali na formação da educação básica, muitas coisas ficam a desejar. Por isso as pessoas não respeitam, né, algumas coisas e terminam degradando o meio ambiente. Aí pensando nisso, né, nessa falta às vezes de educação doméstica, entre aspas, e falta de uma base, né, de educação ambiental, é preciso criar leis. Foi preciso criar leis aqui no nosso país para poder cobrar, né, e punir as pessoas que vêm hoje em dia insistindo, né, ainda insistem em degradar o nosso meio ambiente. Foi por isso?
O ideal, também, né? isso, o ideal seria que a prevenção, né, que a educação fosse suficiente, né? E para isso, graças a um avanço muito grande, tanto na área acadêmica, né, nas universidades, quanto nas escolas, através da inserção da disciplina do meio ambiente, que é direito ambiental, ou meio ambiente, sustentabilidade. Houve um avanço realmente muito grande. Mas, infelizmente, a educação, a prevenção, não vem sendo suficiente. E aí entra o direito, né, para penalizar e cobrar um ressarcimento tanto financeiro quanto a recomposição daquele meio ambiente que foi degradado, né, que talvez seja até o mais importante, é a recomposição. E essa punição serve só para as empresas que insistem, né, em degradar, em devastar, ou para a pessoa física também? Para o Não. nosso telespectador que insiste ainda em desmatar, em promover queimadas, ele também pode ser punido enquanto pessoa física? Tanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal, ou quer na esfera civil, as penalidades, sejam financeiras, sejam restritivas de direito ou restritivas até da liberdade, como é o caso da esfera penal, elas podem ser imputadas tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas. E essas pessoas, né, que fazem isso, Helder, elas têm aquele pensamento ainda de que é algo infinito, que o recurso natural ele é infinito, por isso que elas usam e não se preocupam? Valdos ainda existe, mas eu ainda tô mais... eu tenho uma perspectiva até melhor do que alguns anos atrás. Porque a educação ambiental, pelo menos hoje em dia, a gente consegue já inserir desde as criancinhas. Então pode ser que as próximas gerações tenham mais consciência do que essa geração atual, entendeu? Mas eu acredito... Assim a gente espera. eu acredito que como a gente consegue, hoje em dia já existe, hoje até na escola da minha filha mesmo tem, hoje na escola da minha filha mesmo tem, vai falar muito sobre o meio ambiente. E durante todo o ano letivo existe essa inserção da educação ambiental. Então acredito que as próximas gerações terão mais consciência sobre Serão isso. mais conscientes, a gente agradece, né? E o meio ambiente também agradece bastante, né? Gentileza gera gentileza. Deixa eu pedir licença agora aqui aos nossos convidados. Vamos ampliar um pouco mais aqui o nosso bate-papo. A partir de agora vamos conhecer o que seu Silvestre ele faz para cuidar do meio ambiente. E o cuidado é ainda mais especial porque o sustento da família vem da natureza. Fique atento. Acompanhe. Seu Júlio, mais conhecido como Silvestre, sempre se virou para poder sustentar a família. Vendeu lanches, milho, mas por conta da crise, os negócios começaram a desandar. Foi aí que ele resolveu trabalhar com o que mais ama, terra e plantas. Cada dia que se passa, eu procuro me envolver mais com as plantas porque é de mim mesmo. Eu já nasci e me criei no campo. Então, planta e animais é a minha natureza, tá entendendo? Eu não gosto de tecnologia não, eu gosto de coisas naturais. Aí assim, cada dia que se passa, eu tenho muita planta em casa. E quanto mais eu tenho, dá vontade de cultivar. Planta, eu tenho meus animais em casa, eu cuido até dos passarinhos que vêm de fora lá para minha área das plantas, eu boto comida para eles, eles comem à vontade, depois vai embora. Na Bike Verde, em todos os sentidos da palavra, tem planta para quem gosta de temperos naturais, para quem aprecia um bom chá e até para quem só quer deixar a casa mais bonita mesmo. Para dar conta da horta ambulante, seu Silvestre organiza tudo com muito carinho. Eu acordo de 5 horas da manhã, assisto o jornal, dou uma olhada nos comentários que mandam para mim, aí tomo um golinho de café e vou lá para a área das plantas. Ver o que elas estão precisando, se estão com sede, quer dizer, botar água, né, que eu digo assim, estão com sede, e tirar algumas pezinhos de ervas daninhas que tem e me preparar para vir para a rua. Aí eu pego, saio de 8h30, 8h, 8h30, 8h, 9h eu estou aqui no Espinheiro, que eu guardo essa bicicleta aqui na Rua do Espinheiro. Ela não vai para casa, que vai para casa é a outra, que eu vou com ela. E assim eu vou vivendo, né? Percorrendo as ruas do Recife. Vou percorrendo as ruas do Recife, às vezes eu paro aqui numa horinha, paro em outra área, assim a gente vai
trabalhando e o que dá para arrumar tá ótimo. A ideia do agricultor tem chamado a atenção por onde passa. Dona Diamantina mesmo viu, se aproximou, levou mais uma plantinha para o jardim que tem em casa e elogiou o seu Silvestre pela iniciativa. Eu achei genial. Eu acho que o brasileiro é o criativo por natureza. O brasileiro se vira mesmo. Uma mudazinha dessa planta fica em torno de 8, 10 reais. Ele está vendendo por um preço bem mais acessível. E a gente voltou a gravar, porém não demorou muito para outros clientes aparecerem. Você tem aquela suculenta? Suculenta eu tenho só... Aqui eu mostrei para o rapaz lá. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é uma suculenta, né? Tem uma babosa também. Mas você não tem um cactozinho, não? Tenho não, aquele espinhoso no momento eu não tenho não. Gostei. Gostou por quê? Porque é bem diversificado o preço. Assim, eu gosto muito de plantas. Aí é bem interessante, né? Tudo ótimo, gostei muito, viu? Claro que saber o que os clientes acham do atendimento é importante para o agricultor tímido de Carpina, mas não é a única coisa que importa. Ele também faz questão de se preocupar sobre como pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Eu recolho no mínimo por dia 50 a 100 garrafas PET dessas daqui. Que quando eu vou para casa, eu volto com outra bicicleta que eu tenho e eu levo ela super lotada de garrafa PET. Que eu já estou tirando da rua, tá despoluindo o ambiente, né? Olha só, que belíssimo exemplo, né? A gente dá parabéns ao Silvestre, que esse exemplo ele seja multiplicado aqui, porque seu Silvestre, ele é tímido, falou que é tímido, mas que gosta de trabalhar com terra e com plantas. E leva isso, né, para a região metropolitana, para os grandes centros urbanos, né? A gente viu ele levando, né, e vendendo, muita gente gostando, porque não tem fácil acesso a comprar as mudas e ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele tira a garrafa PET de circulação, né, está lá jogada na rua, ele já faz um trabalho de recolher, já ajuda o meio ambiente e ajuda também multiplicando, né? Porque essas mudas que ele vende, né, vai para os jardins, vai ajudar a arborizar, né? E nosso ar vai agradecer, né? O ar que a gente respira vai agradecer. E as pessoas que estão em casa também estão nos acompanhando, gostam, né, de embelezar as varandas, os jardins. O que a gente poderia falar mais desse belíssimo exemplo, para que ele seja multiplicado, Helder e também nossa advogada que está aqui no estúdio? Não tinha um exemplo melhor, não, tinha que ser esse. Não, o exemplo foi tão bom, o seu Silvestre aí, que até a parte das emissões atmosféricas ele não emite, porque ele até vai de bicicleta. Até nisso ele ajuda, a pegada ambiental dele é positiva, porque ele recolhe o resíduo, desse resíduo ele recicla esse resíduo, ele vende planta, que a planta na sua casa, ela resfria a sua casa, uma coisa interessante ter na sua casa, e ainda por cima ele faz tudo isso de bicicleta. Então ele é uma pegada ambiental positiva demais. E para quem defende, para quem luta, né, para combater esses crimes ambientais, um exemplo como esse, né, inspira para começar o dia. Eu fiquei impressionada como o seu Silvestre é uma pessoa sábia, né? Muito sábio, mais sábio, vamos falar assim, conhece muito mais de defesa do meio ambiente do que muitos doutores por aí, né? Ele tem intrínseco nele, ele conhece o princípio da equidade intergeracional e de desenvolvimento sustentável, que são dois princípios basilares do direito ambiental, né? Ele percebe o meio ambiente não como recursos, mas como aliados, né? Fazem parte da vida dele, são, vamos dizer assim, colegas dele, né? Então, as plantas são amigas dele, né? Ele não vê como um recurso, tá entendendo? E se preocupa com as futuras gerações, que é justamente manter o meio ambiente da forma como está hoje, para que as próximas gerações tenham da mesma forma, que é cuidado intergeracional. Então, realmente é um exemplo. E quando ele vende essa muda, né, que está em casa deve estar preocupado, ele vai tirar da natureza aquela muda para vender, mas não vai estar desmatando, né, aquela área? Não é isso, não. Quem tem essa preocupação em vender mudas tem um preparo e tem um cuidado especial, né, Helder, para a gente deixar isso bem claro. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, ele está
multiplicando. Ele pega de uma muda, ele faz dezenas, então ele está multiplicando. E aqui onde ele vai vendendo, as pessoas vão plantando nos seus locais. A gente tendo uma cidade com mais plantas, é uma cidade mais agradável. Que ela faz a troca com a gente, senão a gente não respira, que a gente tem que expira gás carbônico, ela dá oxigênio para a gente, tem essa troca da gente com as plantas. E é para isso, né, Fernanda, que você trabalha, para tornar essa cidade mais agradável, para lutar pelos direitos, né, do meio ambiente. Isso. É um trabalho muito árduo, é muito difícil trabalhar. Aqui em Pernambuco, qual a nossa realidade? Tem muita gente desrespeitando o meio ambiente? Quando a gente trabalha com o direito ambiental, né, a gente basicamente trabalha com a legislação que existe para proteger o meio ambiente, né? Existem os órgãos ambientais de fiscalização, né? Tanto no município quanto no estado, do qual o Helder faz CPRH, parte, né? e na União, que seria o IBAMA. Então, o advogado da área ambiental, ele faz com que os empreendedores empreendam de forma legalmente correta, né? Então, que ele cumpra o direito ambiental. Então, a gente trabalha fazendo essa interconexão entre os órgãos ambientais e os empreendedores, em quem quer, de alguma forma, empreender e aquele empreendimento possa gerar algum impacto ao meio ambiente. Então, o advogado tem essa função de vigilância no cumprimento da lei, né? Deve ser assim. No caso, exemplificando, né, o empresário quer construir uma pequena fábrica, ele precisa desmatar um pedaço daquele terreno que ele comprou. Aí vocês vão fiscalizar se ele vai replantar aquilo, né? E replantar às vezes mais do que ele desmatou? Isso. A fiscalização é dos órgãos ambientais, né? É o papel CPRH, da CPRH. Secretaria O de que é Meio que o advogado Ambiente. faz? O advogado, ele presta uma consultoria, né? Para explicar ao empreendedor qual é a forma correta dele começar aquela atividade. Isso sempre tendo em vista a proteção do meio ambiente. Então, para que o empreendimento ele comece a funcionar, ele precisa ter as licenças ambientais, que são de diversos tipos. Às vezes é apenas uma autorização, que é algo mais precário, algo mais simples. Tudo depende do impacto possível daquela atividade no meio ambiente. E no dia a dia, como é que é esse trabalho de fiscalização na prática? Pronto. Aí, complementando o que a Fernanda falou e dando o seu exemplo, aquela empresa que vai se instalar em Pernambuco e necessita fazer alguma supressão de vegetação, a Fernanda ela dá essa orientação ao empresário, ele dá a entrada no órgão ambiental, no caso a CPRH, e vai passar por uma análise para verificar qual foi, o que será desmatado daquela situação e qual será a compensação em cima daquilo ali. Não existe essa perda por perder. Se ele vai utilizar desse recurso natural aqui, ele vai ter que compensar em outro local, entendeu? E se ele não faz isso, né? Tem a orientação, começa fazendo bem feito, né? Como deve ser feito, e no meio do caminho se perde. Se ele não cumpre a risca, a obra pode ser embargada? Com uma das certeza. punições? Uma das punições é embargo de obra, multas, a parte complicada da fiscalização, né? Infelizmente, em alguns casos, se faz necessário ter essa fiscalização. Quando não é feito a parte preventiva, ou se o empreendedor não entra de maneira correta, acaba incorrendo em algumas situações que se faz necessário, por obrigação de lei até, da CPRH agir mais energicamente. E uma das atuações seria o embargo de obra. Acontecendo o embargo, fica mais difícil, né, reverter aquela situação? Dá mais trabalho do que orientar, né, Fernanda? Dá muito mais trabalho, não é a situação ideal. Mas é possível reverter ainda? É possível reverter, né? Existem formas de reverter. A forma mais simples de reverter, se o embargo não for um embargo ilegal, é que aquele empreendedor cumpra o que o órgão fiscalizador está desejando que seja cumprido, né? Que algo aconteceu de forma errada. A licença ambiental é quem baliza como aquele empreendimento deve se comportar. Então, quando o órgão fiscalizador emite uma licença, ele emite com condicionantes. Ou seja, aquela licença ela é válida desde que o empreendedor cumpra todos os requisitos estabelecidos pelo órgão de fiscalização. Né? Então, quando há um embargo, realmente, como o Helder falou, começa a complicar a situação
E existem formas de se reverter, claro, né, mediante termos de ajuste de conduta, compromissos com o órgão de que aquela situação errada vai ser consertada. E são muitos requisitos que o empresário ele precisa preencher ali, né, e seguir à risca para conseguir, né, uma liberação, um alvará de funcionamento, um alvará ambiental? Uma licença ambiental, né, melhor falando. A licença ambiental. Na parte do licenciamento, como é uma coisa bastante ampla, dependendo da tipologia do empreendedor, vão existir algumas situações específicas. Mas, no geral, a gente tem pelo menos que se balizar com qual a água dele, onde é que essa água vem. É poço, se for poço, tem que ter uma licença específica para o poço. O resíduos sólidos dele, para onde é que ele vai enviar? Se for resíduos recicláveis, tem que se mandar para recicladoras, entendeu? Então, existem uns tópicos básicos que tem que ser visto. Mas está tudo bem detalhado, escrito, não é nada de outro mundo, não. A gente apresentou o Helder como gerente da unidade, né, de controle de fontes industriais. Isso. O que é que a unidade de controle de fontes industriais faz na prática, né? De que forma ela defende o meio ambiente? Explica para a gente também direcionar outros questionamentos, Helder. Vamos verificar. Essa unidade, a gente tanto fiscaliza espontaneamente ou via denúncia, como a gente monitora as licenças emitidas, como também fazemos as análises desses licenciamentos que são requeridos a CPRH. Então, a gente atua nessas 3 linhas: fiscalização, monitoramento e licenciamento da área industrial. Dentro da minha gerência, nós também vinculamos nossas unidades do interior, que nós temos unidades em Caruaru, Garanhuns, Araripina, Petrolina, Ribeirão e Carpina. Então, essas unidades, além da parte industrial, essas unidades também recebem outras tipologias. Então, a gente acaba abarcando muita coisa. Mas, no geral, é fiscalização, monitoramento e licenciamento. E um advogado ambiental, né? Quais as atribuições? A gente viu que dá essa consultoria para uma empresa, né, que quer abrir ali, que quer começar a funcionar, precisa da licença ambiental, vai precisar ouvir, né, essa advogada. O que mais cabe a você, Fernanda? Uma das funções é essa, que é uma atividade mais consultiva, como a gente chama, porque não é uma atividade litigiosa, é consultiva. Então, enquanto está tudo certo entre o empreendedor e o órgão ambiental, se todos os estudos ambientais foram feitos de forma correta, que inclusive é uma das minhas atribuições, das nossas atribuições, é a elaboração de estudos que são necessários antes da concessão da licença, ou seja, um estudo que vai prever quais os impactos daquele empreendimento. Então, isso é uma atividade mais consultiva, vamos dizer assim. Mas aí, coisas erradas, irregulares ou discordância do empreendedor com o órgão podem acontecer. E aí, o que é que acontece? Entra-se muitas vezes numa atividade litigiosa, que pode ser administrativa, quando, por exemplo, o órgão ambiental autua, lavra um auto de infração para impor uma penalidade, existe uma defesa, existe um contraditório, né, dentro de um processo administrativo. Então, nós fazemos essas defesas dentro dos órgãos de fiscalização, e existe também um contencioso judicial, que é quando o empreendedor ele não se conforma com o resultado ou um parecer de um órgão ambiental, e aí procura o judiciário. Quando a gente fala que é uma ação litigiosa, porque tem um conflito ali, tem duas partes. Porque existe um conflito. Existe um conflito entre o empreendedor e, geralmente, um órgão de fiscalização ou, mais das vezes, o Ministério Público. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! O meio ambiente é o tema desta edição do Assunto do Dia. E a partir de agora vamos conversar com a Joyce Fernanda sobre as notícias da internet sobre o tema. Então, vamos aos destaques a partir de agora. Olá, Joyce! Oi, Valdson, uma excelente quarta para você, um ótimo dia para você que nos assiste aí de casa. A gente começa a notícia de hoje com a seguinte manchete. Moradores do Recife podem solicitar plantio de mudas. Pois é, os recifenses podem solicitar à Prefeitura
o plantio de mudas em sua rua, bairro ou comunidade. O serviço, que pode ser feito em qualquer época do ano, está disponível através do telefone 156. A ligação é gratuita. Primeiro, o solicitante abre um protocolo de análise. Em seguida, técnicos ambientais vão ao local indicado para avaliar e escolher a espécie adequada para ser plantada na área escolhida. O procedimento dura em média 20 dias e é totalmente gratuito. Além disso, para celebrar a Semana do Meio Ambiente no Recife, uma maratona verde para a realização do plantio de 10 mil mudas está sendo organizada. As árvores serão plantadas até o próximo domingo, dia 9 de junho, nos principais pontos da cidade, como avenidas, parques, praças, escolas e unidades de saúde. Para participar, é necessário efetuar um cadastro no site da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Anota aí, o meioambiente.recife.pe.gov.br. Que bela iniciativa, não é? E é com essa iniciativa que eu volto, Valdson, com você aí para o estúdio. Muito obrigado, Joyce Fernanda, pelas dicas e excelentes iniciativas que servem de exemplo para você que está em casa. Você pode entrar em contato, né, através do site que acabamos de falar, através do telefone também. É muito importante que você se engaje. São mais de 10 mil mudas que deverão ser plantadas até o próximo domingo, nessa semana especial, né? Então a gente puxa, né? Fala que é responsabilidade do poder público, né, cuidar do meio ambiente, mas quem está em casa também pode participar porque também é responsável. Estamos inseridos no meio ambiente, não é verdade, Helder? A gente precisa compreender isso, não só cobrar do poder público, não só cobrar ações da CPRH, das prefeituras também. Precisamos fazer a nossa parte. E é simples. Em uma ligação a gente consegue melhorar e mudar um pouco mais, né, o meio que a gente está vivendo. Comenta a gente sobre essa iniciativa da Prefeitura e o papel de quem está em casa nos acompanhando também. Com certeza, sobre o meio ambiente, no que você tocou aí, realmente que não é só responsabilidade do poder público, vou até tocar na Constituição aqui, né? Que é que eu lembrei. É um bem de todos. Sim. A doutora vai falar melhor sobre a parte constitucional, mas é um bem de todo mundo tem direito e dever sobre o meio ambiente sustentável. Não tem como você apenas esperar que o poder público faça essa ação sozinha. Necessita que todo mundo faça um pouquinho, porque é uma situação que vai trazer o bem-estar para si próprio, para a sua família. E essa ação da Prefeitura é bastante interessante, porque quanto mais mudas nessa região metropolitana da gente, que é tão densamente povoada, ela melhora consideravelmente o clima, vira um microclima mais agradável para todo mundo. Inclusive, na imagem que a gente viu do trânsito, falei que tinha muita presença do verde para quem está em casa, né? E quem trafega aqui pela região metropolitana, para quem anda, né, nessas ruas, para que preserve, não venha degradar o meio ambiente, porque ajuda também a gente respirar melhor, porque tem muitos carros trafegando, existe aí uma emissão de gases que são prejudiciais à nossa saúde, não é verdade, Fernanda? Isso. E o que a Helder falou, né, e a reportagem mencionou, me levou a pensar justamente no artigo 225, a parte inicial, que é o caput, que a gente chama, do 225, que fala que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, né? Há um dever de preservação do poder público e de toda a coletividade, né? Então, constitucionalmente, todos têm o dever de cuidar e preservar do meio ambiente, seja plantando mudas, seja recolhendo resíduos ou destinando resíduos da forma correta, seja fiscalizando, levando denúncias aos órgãos ambientais competentes, né, tanto no município, no estado, quanto na esfera da União Federal. Então, o cidadão precisa se movimentar também. Que tipo de denúncia eu posso fazer junto à CPRH? Qualquer tipo de denúncia, pode ser de forma anônima ou não? Como é que a gente explica isso, Helder? Qualquer cidadão pode denunciar? Qualquer cidadão deve denunciar, não importa, deve denunciar. Na parte ambiental, lá na CPRH, nós temos 3. Temos um telefone direto lá, que é a nossa ouvidoria ambiental, que é o 3182-8923. Temos o e-mail, que é ouvidoriaambiental@cprh.pe.gov.br. E no próprio site da gente você consegue fazer diretamente a denúncia. A denúncia lá, a gente pede alguns dados, mas a denúncia ela é sigilosa. Esses dados não são expostos para ninguém.
E é interessante, a gente na verdade trabalha bastante com essas denúncias, porque quando a gente nota que vem acontecendo várias denúncias do mesmo local, na mesma situação, com certeza alguma coisa tem ali. A gente atende bastante denúncias, nós somos bastante demandados por denúncias e a gente faz pautas em cima dessas denúncias. Então você, cidadão que está em casa, o que você verificar que esteja errado na sua comunidade, faça a denúncia, porque você é parte ativa do meio ambiente agradável. Vamos ampliar um pouco mais aqui o nosso bate-papo, vamos mostrar alguns tópicos, são telas interessantes para quem está em casa entender um pouco mais sobre medidas de sustentabilidade e preservação aqui do nosso meio ambiente. Vamos mostrar aqui, pontuar essas informações, vocês vão nos ajudar destrinchando um pouco melhor o que diz aqui dessas medidas. O primeiro ponto que fala é sobre evitar todo tipo de poluição nas águas. Parece algo batido, algo simples, né, a ser feito. Mas muita gente ainda insiste em não fazer isso. É preciso de uma vez por todas, né, minha gente? Vamos ajudar o meio ambiente, evite aí poluir as águas. A gente lembra do canal do Arruda quando fala de poluição também. Lembrei né? dela, lembrei dele também. Lembrei do canal Lembrou do dele. Arruda. A primeira imagem que vem é aquela imagem cheia, o canal todo poluído, com várias garrafas, né, PET. Sofá também tem geladeira, tem pneu. Não chegam ali andando, porque ele não tem pés. Não é verdade? É a ação do homem que precisa ser revista. Temos que repensar muito sobre sustentabilidade, sobre preservação do meio ambiente. Quem poderia destacar um pouco mais sobre a importância de evitar todo tipo de poluição nas águas? Posso falar? Vai rolar? Vai. Eu acho assim que o que nas cidades a gente vê, né, são imagens muito fortes, mas a gente tem que pensar também no campo, né? Porque há descarte também no campo e, assim, há descarte autorizado e descarte não autorizado. Né? Então, existe toda uma legislação que define parâmetros, né? No Estado existe essa legislação, que define parâmetros de descarte vamos dizer assim, sobra de processos industriais, aí Helder pode até falar melhor do que eu, mas o processo industrial, né, ele em si, ele gera descartes que são regulamentados nos rios, né, em toda uma bacia hidrográfica. Né? Então, não é só a poluição dos rios nas cidades, mas também existe esse tipo de cuidado na área rural e em áreas industriais também. Né, e a CPRH está de olho, né? Isso. Aí, complementando o que a Fernanda falou, realmente, a gente, a parte industrial, os empreendimentos em si, eles geram algum tipo de efluente líquido. E existem as normativas onde ele ele só pode lançar um efluente, que ele pega uma água limpa, utiliza essa água fica suja, ele não pode simplesmente jogar no meio ambiente de volta daquele jeito. Tem que passar por um tratamento para ele devolver de uma maneira que estejam dentro dos parâmetros legais. E sobre a parte aqui, o comentário anterior sobre os canais, na área urbana, realmente eu fico triste quando eu vejo essa situação. Eu não entendo porque o pessoal ainda coloca lixo nos canais, porque, pessoal, se quando chove, aqueles canais ali é onde escoa a chuva e a chuva vai bater no mar. Se aquilo ali tiver obstruído, vai ocorrer as inundações que a gente vê todas as vezes. Então eu não entendo como a pessoa tem que colocar isso na cabeça. Se colocar um lixo ali, aquela situação vai reverter para você mesmo, de uma maneira ruim. E a gente só quer culpar, né? A gente culpa, né? O município não tem estrutura para receber uma grande chuva. Mas o que é que você tem feito, né? Quais as consequências? O que você tem feito para minimizar isso? Porque joga a garrafa PET, às vezes, do lado de fora da janela do carro, do ônibus. Essa garrafa vai para a galeria vai, leva, chega até o canal, entope e gera enchente, gera alagamento, gera um verdadeiro transtorno que a gente vê recorrente aqui na região metropolitana da nossa cidade. Verdade. Vamos ao próximo ponto. Fala aqui sobre a importância de você separar lixo orgânico do lixo reciclável. Também faz parte da área de vocês enquanto defensores do meio ambiente. Então vamos destacar isso para quem está em casa. Separar o lixo orgânico do reciclável, a gente já explica para quem está em casa a diferença do lixo orgânico do reciclável. Tem gente que acha que lixo é tudo lixo e acabou-se, mas não é. Tem uma divisão. O que é que pode ser reaproveitado e não. Quer falar? Fica à vontade, eu posso falar, fica à vontade. Para um informe bem básico para a população em geral, na sua casa,
você ter 2 lixeiros. Um para o lixo, o resíduo que seja úmido, resto de comida, e um que seja lixo seco, que são papel, papelão, plástico, vidro, metais. Você tendo essas duas separações de lixo úmido, do lixo molhado, do lixo seco, você já vai ajudar bastante a você segregar essa situação e conseguir reciclar. Você separando, pelo menos desta forma, o seco, você consegue tranquilamente entrar em contato com algumas associações que ele vai na sua casa buscar. Esses catadores, os catadores é a nossa ponta de lança. É a principal atividade para ter um meio ambiente livre de lixo no meio da rua. Então, ele tem que ser tratado a pão de ló. As políticas públicas têm que ser tratar a pão de ló os catadores de lixo. Isso. Se você separar, basta isso, se você fizer somente isso, você vai ter um ganho imensurável da qualidade ambiental. Por curiosidade, você pode pesquisar na internet, né, sobre o seu município, se tem algum tipo de coleta, se tem catadores também naquela área, e você pode destinar o lixo de forma correta e evitar muitos transtornos, né? Próximo ponto fala sobre o consumo consciente de recursos como água e energia elétrica. Economizar sempre, nunca é demais. Mesmo você tendo dinheiro para pagar aquela conta, né, que às vezes vem bem alta no final do mês, mesmo você tendo esse recurso, você pode economizar, porque para gerar aquele recurso, teve ali um processo. E esse processo, às vezes, puxa um pouquinho, né, da natureza, um pouquinho ou muito, né? Puxa um bocado. Puxa bastante, né? Muito mesmo, muito. E são fontes finitas? Sobre recursos de água, a gente tem um dado muito ruim, que da quantidade de água que você capta dos rios e que chega nas casas, nas nossas casas, tem um déficit, uma perca durante o percurso de quase 50%. Então, uma situação interessante para a população, e a gente perde no caminho mesmo, na distribuição. Então, sempre que você verificar que existe algum tipo de vazamento na rua, ligue para a Compesa, tem um 0800 24 horas, porque aquela água que está sendo perdida ali foi gasto de recurso para aquela situação e não está sendo a benfeitoria chegada até a população, mas a gente vai pagar a água do mesmo jeito. Sobre a energia elétrica, a energia também ela não aparece, a gente toca no interruptor, ela aparece, mas para ela chegar nessa situação, você precisou ou de água para gerar energia hidrelétrica, ou de óleos para você gerar as termoelétricas. Então, existe algum tipo de consumo de combustível para poder gerar essa energia. Para a gente ter esse bem-estar, existe uma conta a pagar pelo meio ambiente. Vamos voltar a falar mais sobre esse consumo consciente daqui a pouquinho. Chegou o momento de pedir licença aqui aos nossos convidados, porque vamos fazer aquela rápida pausa para você tomar um cafezinho, olhar um pouquinho a internet, também aproveitar e mandar sua dúvida através do nosso WhatsApp 99209-4819. Você escreve aí sua pergunta, manda para a gente, daqui a pouquinho a gente volta e lê tudo ao vivo. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e vamos dar sequência aqui, né, às informações especiais para você que está em casa, que quer cuidar melhor do meio ambiente, quer, né, aprender ações de sustentabilidade. Temos aqui alguns tópicos, começamos a ver isso no bloco anterior do programa e vamos seguir mostrando para você que está em casa. São medidas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente que você pode sim aplicar na sua casa. Você pode diminuir a poluição e também, né, a emissão de gases poluentes. De que forma você pode fazer isso? Quem é que explica, né? Evitando o carro, acho que já ajuda também, né? Inclusive, esse ano, o tema mundial da ONU no meio ambiente é poluição do ar. Eles pegam muito na situação de poluição do ar, porque a gente passa até semanas sem comer, né? Dias sem beber água, mas só alguns minutos sem respirar, né? É verdade. Então, a poluição do ar é uma coisa que você tem que realmente ter bastante cuidado, porque o ser humano é bastante sensível ao ar poluído.
essa diminuição, no geral, assim, a gente pode, na parte industrial, a gente consegue na parte industrial limitar da maior maneira possível essa parte de emissões com vários filtros para tentar que ele saia de uma maneira menos poluente. Mas o maior desafio que eu acredito realmente é a emissão de gases dos carros. Porque assim, eu tiro como exemplo Recife. Recife acho que só não é, com certeza, só não é pior porque a gente tem uma dispersão de ar bastante elevada, mas é uma concentração de carros muito grande num espaço muito pequeno. Acho que o transporte público não ser muito de qualidade, né? Isso também influencia bastante, porque se fosse um transporte com a qualidade melhor, com a segurança maior, a gente deixaria o carro em casa, né? E utilizaria o ônibus e o metrô também. O metrô era até interessante que tivesse mais linhas de metrô. O metrô é um meio de transporte bastante eficiente, né? Pena que a gente tem tão poucas linhas aqui em Recife. Na parte de emissão de gases, assim, para a população em si, no geral, seria rodízio de carro, andar de transporte público, andar de bicicleta, seria essa situação. Mas realmente é bastante desafiador isso aí. É desafiador, mas é possível, né? Temos Com que ser certeza. otimistas. Próximo ponto fala sobre a construção de casas sustentáveis. Quem poderia falar sobre isso? Acho que o Helder ainda, né? Doutora Fabiana, daqui a pouco a gente fala sobre leis, né? Para a gente compreender melhor também. A construção de casas sustentáveis. E hoje, tem situações que podem ser feitas na nossa casa, mas ainda é custoso fazer uma casa sustentável, infelizmente. Custa muito. Mas falta assim, também incentivo? Falta. Nessa área falta. Energia solar? Porque assim... O que a gente compreende como casa sustentável? Pronto, uma casa sustentável seria uma casa onde você conseguiria... A energia, a gente vive no Nordeste que tem uma mudança elevada do sol. Então, se a gente conseguisse já colocar placas solares em nossa casa, nós não iríamos pagar energia elétrica. Então, existe essa situação, né? Existem aqueles telhados verdes que o pessoal também utiliza, porque não é só bonito. O telhado verde é interessante porque no telhado verde você acaba resfriando a sua própria casa naturalmente. Você não precisa ter um equipamento para resfriar a sua casa. O telhado verde já consegue resfriar a sua casa. Então, a água, casa sustentável também fala no seu resíduo, que a gente já comentou aqui, você conseguir separar o seu resíduo e enviar de maneira correta para a reciclagem, e também o uso da sua água, porque a água que a gente utiliza, que lava as mãos, essa água poderia ser reutilizada para se dar descarga no banheiro. Então para uma casa sustentável, existem alguns tópicos a serem feitos, alguns dá para ser feito na nossa própria casa, outros de uma maneira mais simples, outros é um pouco mais custoso. Vamos falar agora sobre uma área que é de muito interesse para a doutora Fernanda, que está aqui nos acompanhando desde o começo do programa. Vamos falar sobre leis, né? Vamos falar sobre leis. São completas essas leis ambientais ou falta muito, precisa de algumas mudanças? Temos duas principais aqui que a gente vai explorar. A primeira fala sobre a Política Nacional da Educação Ambiental. É uma lei de 1999. É uma lei completa. E o que diz respeito, né? Essa lei abrange o que, doutora Fabiana? Doutora Fernanda. Então, o Brasil é um dos países do mundo em que existem mais leis ambientais. Então, não é falta de lei, falta muito mais uma efetividade. Eu entendo dessa forma, né? E todos os países do mundo ficam impressionados com a quantidade de leis ambientais que entram em vigor todo dia no Brasil. Então, na minha concepção, não há uma falta de lei, falta uma certa efetividade, o cumprimento dessas leis. Né? Dessa lei específica, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, é uma lei que foca na educação, na prevenção, né, em delimitar o que a educação pode fazer para o meio ambiente, em como pode fazer para o meio ambiente, né, e impõe algumas obrigações às faculdades e escolas, né, e órgãos públicos. É uma política, né? Então, lei que define políticas são leis que definem programas,
né? Programas que devem ser adotados pelo governo nas 3 esferas, né, da administração. Então, é uma lei programática, vamos dizer assim, é uma lei que define programas a serem executados e que vão posteriormente ser regulamentadas ou explicitadas de uma forma melhor através de outras leis que cuidem de temas específicos. É normalmente assim que funciona, né? É o que acontece, por exemplo, com a Constituição Federal, que basicamente tem um artigo só que trata especificamente do meio ambiente, mas que abre um leque gigante e trata dos assuntos mais importantes relativos àquela matéria e deixa para as leis, que têm uma hierarquia inferior, para regulamentar aquelas áreas dentro do meio ambiente. Quando se fala em educação ambiental, né, educação é aliada da CPRH. Vocês precisam muito da educação infantil, vocês também têm esse trabalho, né, de levar informações sobre a importância da preservação do meio ambiente, porque as crianças são multiplicadoras da informação, são aliadas também à CPRH, não é verdade? Isso. Nós temos um núcleo específico na CPRH de educação ambiental, onde é feito projetos, programas e ações cotidianamente. A gente sempre faz visitas às escolas, faz alguns programas. Essas 2 semanas está sendo até mais efetivo, por causa que é o mês do meio ambiente. Mas nós temos um núcleo lá específico para a educação ambiental. Inclusive, a pergunta aqui da Kelly no nosso WhatsApp, a gente já aproveita e responde aqui. É Kelly, que mora lá na Encruzilhada, ela queria saber do Helder se a CPRH tem alguma programação especial para essa semana, a Semana do Meio Ambiente. Tem sim. Tem sim. Nós temos, hoje está tendo já lá no Parque Dois Irmãos, está tendo várias ações hoje no Parque Dois Irmãos, pela manhã. À tarde, inclusive, vão ser assinadas novas unidades de conservação no estado. Vai ter a participação do governador, vai estar lá hoje à tarde no Parque Dois Irmãos. Estão todos convidados aí lá para fazer para participar sobre o Dia do Meio Ambiente, lá dentro do nosso Parque Dois Irmãos, que é um coração verde aqui dentro da nossa cidade tão cheia de cimento. Já frequentei muito aquele parque. Eu também, ainda hoje frequento. É bem legal. É um coração verde ali da nossa cidade, aqui dentro da cidade do Recife. E temos ações durante as próximas 2 semanas, inclusive no interior. Sim. No site está mais explicado, porque são tantos eventos que eu não vou conseguir destrinchar todos aqui. Mas eu sei que essa semana e a outra tem vários eventos, inclusive no interior do estado. Basta acessar o site e ficar bem informado dessa programação. Isso, toda a programação. Vamos aqui ao outro tópico, né? Ficou faltando aqui outro tópico para a gente concluir. Falamos da Lei Nacional de Educação Ambiental e tem essa lei daqui de baixo, a segunda, que fala da Lei de Crimes Ambientais. É uma lei de 1998. Como é que a gente compreende aqui e por que essa lei é importante para o nosso país? Então, como eu havia falado anteriormente, todas as leis que cuidam de alguma matéria inserida no tema meio ambiente, né, elas têm uma origem na Constituição. A Constituição dá uma sinalização, né, e aí o legislador precisa cumprir o que a Constituição exige. E um dos tópicos do artigo 225 da Constituição é justamente as formas como a pessoa que degrada o meio ambiente pode ser penalizada, né? Como eu havia falado antes, através de indenizações na área civil, recomposição, mas as pessoas podem responder, inclusive, criminalmente. Sim. E essa lei, ela veio trazer um rol de crimes, o que são considerados crimes ambientais e quais as formas em que essas pessoas físicas ou jurídicas podem ser penalizadas. Essas penas podem ser só fazer o replantio, por exemplo, de uma área desmatada, ou pode ocasionar multa ou reclusão também? Isso, exatamente. Então, a sanção penal por excelência é uma sanção restritiva de liberdade, né? Mas a Lei de Crimes Ambientais tem também penalidades, sanções restritivas da liberdade, mas traz diversas outras formas de punir as pessoas que degradaram o meio ambiente, que cometeram um crime, né? Uma delas é a recomposição do dano, juntamente com o pagamento de multas, certo? E há possibilidades, a depender do crime, de suspender o processo até que o meio ambiente seja recomposto e que a pessoa cumpra determinadas outras condicionantes,
né? Então, é uma lei que traz muitos crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, justamente porque há uma substituição de pena privativa de liberdade por outros tipos de sanções. E quais os principais crimes, para a gente exemplificar, para quem está em casa acompanhando? Os mais cometidos Os mais no cometidos nosso país e aqui também no nosso estado, para trazer mais próximo à nossa realidade. são todos os tipos de poluição. Poluição hídrica, né, principalmente, e poluição atmosférica, eu vejo muito, poluição hídrica e atmosférica. São crimes, vamos dizer assim, não só, mas muito urbanos, né, também. Então, essas formas de poluição são as mais frequentes. Às vezes a gente Acho que vai tem- aqui na região Tem também, metropolitana. tem também o desmatamento também. Desmatamento Também no interior do muito estado. Desmatamento no interior do estado ainda. Interior do estado. No né? interior do Ainda estado ainda acontece tem muito muito. desmatamento feito de maneira irregular, que Às acaba vezes- incorrendo em crime. Às vezes aqui na região metropolitana a gente vai em algumas praias e a gente vê o esgoto escorrendo, né? Vem de algum prédio ali e chega até o mar. É um crime ambiental também ou eles têm alguma licença para fazer aquilo? Não. Existindo essa situação também é um crime ambiental também. Porque passa essa parte do esgotamento sanitário na cidade, ela, infelizmente, no nosso país, a abrangência do tratamento do esgotamento sanitário ainda fica aquém do agradável, né? Mas ainda existe um projeto interessante que está sendo implantado aqui na região metropolitana, que é chegar acho que em 90% nos próximos 20 anos. E eu conheço algumas estações de tratamento que eu estou há 10 anos no CPRH, que eu vi há 10 anos atrás e que vejo hoje de uma maneira bastante eficiente. Então, o horizonte eu acredito que está melhorando do que alguns anos atrás. Ok, temos aqui mais participações no nosso WhatsApp. A gente falou agora de crime de menor potencial ofensivo, por isso que é possível não ter a reclusão, mas assim tem uma pena alternativa. Aí tem aqui a Marta que pergunta o que seria isso, crime de menor potencial ofensivo. Vamos explicar para ela, né? Porque dá essa possibilidade da pessoa não responder em relação à reclusão, a ir para a prisão, de fato. Então, tecnicamente, crime de menor potencial ofensivo são aqueles em que a pena mínima combinada é até 1 ano. Pena combinada não é a pena que é aplicada pelo juiz, é a pena prevista na lei. Então, poluir o meio ambiente, pena de 1 a 5 anos. Eu estou dando um exemplo, não existe um tipo penal que seja só poluir o meio ambiente, mas um exemplo, de 1 a 5 anos. Se a pena mínima combinada é 1 ano, esse crime é considerado de menor potencial ofensivo. Agora, intrinsecamente, um crime considerado de menor potencial ofensivo é aquele que não ofendeu gravemente algum bem jurídico tutelado, certo? Então, muitos deles estão na lei de crimes ambientais. Não só, mas muitos deles estão lá. É um ponto a se pensar, né? É uma lei de 98, eu acho que os crimes ambientais foram se agravando, Verdade. né? Tanto intensidade Que às quanto em vezes causam até quantidade, tragédias nesses crimes quanto ambientais. em quantidade, e talvez essa lei deva ser revista, porque as penalidades são realmente menores. Vamos falar agora de bons exemplos que a gente pode colocar em prática. Vimos em Fernando de Noronha, né? Noronha zero plástico. Não Certo. pode se entrar mais na ilha levando plástico, muito menos canudos, né? Aqui na região metropolitana, a prefeitura da cidade do Paulista emitiu recentemente, né, esse interesse também de ter, né, cada vez menos plásticos no município, proibindo a comercialização. Vocês veem isso como algo positivo? Essa moda pode pegar ou já pegou, né? Começou lá em Noronha e deve se multiplicar para o nosso país. Rio de Janeiro parece Acho que que, se não me Rio de engano, Janeiro também já tem essa política zero Não sei se é plástico. o estado ou o município, acho que é o município. Deve ser o Acho município. que é o município que já tem essa lei em vigor. Que vingue, né? E que outros municípios também sigam a risca, porque o meio ambiente vai agradecer. Isso. Acho que no Rio de Janeiro é somente específico do canudo. Existem outras leis que falam também da situação do saquinho plástico dos supermercados. A gente tem que diminuir, né, essa situação de utilizar o plástico, porque o plástico, apesar de ser bastante fácil de se manusear,
ele é bastante difícil de se degradar. Mas ele também não é só o vilão, não, porque se a gente também tratasse corretamente nossos resíduos, ele poderia ficar sempre sendo reciclado. Mas eu vejo com bons olhos essa situação, porque também chegou de uma forma que abrangeu demais. Então, tá tendo, a quantidade de resíduo é exorbitante. E para se decompor leva muito tempo, né, o plástico? Eu acho que não sei nem dizer o tempo, viu? Tanto tempo, né? Não sei nem dizer o tempo. Então, Fernando de Noronha é uma área extremamente sensível, né? É verdade. Ambientalmente. E ainda tem o fato de ser uma ilha. Então, tem todo o trabalho da questão da logística. Isso. O que é que se faz com o lixo ali dentro, né? Existe uma usina de compostagem. Existe. E vamos dizer assim, que é um espaço ambientalmente protegido. Existem 2 APAs e um parque lá dentro. São áreas especialmente protegidas. Então, assim, é extremamente importante que essa situação do lixo realmente seja resolvida em Fernando de Noronha. Lá em Noronha, assim, o resíduo que é gerado em Noronha pelo pessoal que mora lá e mais ainda pelos turistas, a grande maioria não fica em Noronha. Então a logística é bastante cara. Você leva os produtos para lá e depois tem que trazer o resíduo para o continente. O que fica lá, que posso dizer, é mais o resíduo urbano, assim, de orgânico, que a gente utiliza lá para poder fazer adubo para as hortas comunitárias lá. Mas o que tem de resíduos recicláveis tem que voltar para o continente, mesmo que a gente traz para o continente para ter a destinação correta aqui. Mas existe esse custo de levar e trazer. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta, né, para falar um pouco mais sobre a importância da preservação do meio ambiente. Vamos responder a sua pergunta também. Tem muita gente interagindo, mandando participações. Daqui a pouquinho a gente volta e responde aqui a sua dúvida. Tem também algumas cobranças que eu vou repassar aqui para os convidados. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos juntos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você que está em casa, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? Fique atento às oportunidades para hoje. Vamos logo ao que interessa, vamos conferir as oportunidades de emprego. Olha só. 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário. São 4 vagas para auxiliar de cozinha. Tem mais vagas de emprego, vamos conferir agora. 3 vagas para recepcionista atendente. 3 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. São 3 vagas para recepcionista atendente. Vamos a outras oportunidades. 1 vaga para almoxarife, 1 vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.600 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí papel e caneta, anote o número 3355-2900. 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos seguir mais aqui falando sobre preservação do meio ambiente, seguir com mais participações, mais pessoas interagindo aqui no nosso WhatsApp. É o momento de responder essas dúvidas. Tem muita gente aqui perguntando, fazendo cobranças. E tem aqui pedindo a opinião da nossa advogada que está aqui no programa, a doutora Fernanda. A pessoa quer saber se é verdade que as leis, né, de crimes ambientais, elas não priorizam prisões? A gente falou um pouco mais sobre isso, né, no bloco anterior e continua agora. Essas leis, elas não priorizam as prisões? A lei de crimes ambientais, como eu falei, ela traz muitos crimes que são considerados de menor potencial ofensivo. Então, intrinsecamente, esses crimes, eles
fazem parte de uma tendência despenalizadora, né, que é justamente não priorizar penas restritivas de liberdade. E por quê? Porque existe um motivo. Porque o que é que se prioriza com a penalização de condutas lesivas ao meio ambiente? É que o meio ambiente seja recomposto. A principal finalidade, o que adiantaria mais para o meio ambiente é a recomposição decorrente que foi ferida decorrente daquela ação, vamos dizer assim, criminosa. Então, que é que adiantaria se prender uma pessoa se o que se quer, na verdade, é recompor o meio ambiente? Então, o pensamento do legislador da época, né, e dessa tendência do direito penal é esse. Então, o que adianta é recompor. Mas, como eu havia lhe dito antes, não podemos fugir das críticas, né? Claro. Então, há uma intensidade muito maior da criminalidade ambiental, intensidade em quantidade, em gravidade, né? Então, assim, talvez seja um momento da gente revisar, né? Dos legisladores pensarem um pouco e revisar um pouco essa certa brandura da lei dos crimes ambientais. Mas não é algo sem razão, né? Na época, se pensou que deve se priorizar a recomposição e não a prisão. Verdade. É uma lei de 1998. Trazendo para os casos que ocorrem com nossa fiscalização, aí a gente sente muito isso mesmo, que existe a fiscalização, é feito a autuação em flagrante, leva-se à delegacia, é assinado lá o boletim, mas não, daí para. Só dá um termo circunstanciado de ocorrência, né? Isso mesmo, esse nome aí, bonito. Mas eu também já vi situações que ocorreram prisão em flagrante, foi no final de semana, não tinha, foi no interior, não vou dizer como foi a situação, mas acabou tendo a reclusão. Isso. Porque, na realidade, a prisão em flagrante ela é uma prisão temporária. Isso. Ela não é a prisão decorrente do julgamento final. Sim, quando a pessoa é pega cometendo o crime. Em flagrante. Isso, na hora do... Isso, imediatamente quando ele está executando aquela conduta que é considerada criminosa. Né? Não é a decorrente do julgamento em si. Tá entendendo? Então, pode dar uma... Durante o decorrer do processo, isso pode mudar e a penalidade ser substituída realmente por indenizações e recomposição do meio ambiente degradado, né? A recomposição in natura, certo. como se fala. Bom, ela é advogada, ela explica. Bem direitinho, né? Tá dando pra gente entender esses termos, ela tá explicando. E a gente agradece, né, doutora Fernanda, pelas explicações, porque a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? E vai mostrando a forma correta de você que está em casa fazer. Evitar cometer o crime ambiental, não cometer o crime ambiental é o ideal, né, a ser feito. E se cometer, tem que pagar pelo crime. Tem que ser penalizado. Vai ter que ser penalizado, sim. Vamos a mais participações? Tiago Policarpo está participando aqui do nosso programa. Ele diz que quer dar uma opinião sobre o tema. Ele fala que a sociedade precisa ser reeducada em relação ao meio ambiente. Uma coisa que sempre faz, né, que ele sempre faz para evitar danos ao meio ambiente é reciclar e reaproveitar. Isso aqui é muito importante. E outra coisa que ele faz, né, não jogar lixo nas ruas. Ele já ouviu muita gente falar que se não jogar o lixo na rua, se não tiver o lixo, vai dar emprego, o gari não vai ter emprego, olha só. Ele disse que já ouviu muita gente falar isso. Por isso, ele diz o seguinte, não joga lixo na rua de jeito nenhum. E quem tenta jogar perto dele, ele coíbe essa prática. Está mais do que certo. O Tiago Policarpo, que está passando aqui, participando, ele traz outro número também. Ele diz que fez uma pesquisa na universidade e 52% do lixo que a gente tem em casa é lixo orgânico e muita gente desconhece. E ele disse que saiu conscientizando com toda a turma da faculdade. Que bom, né? Que a gente também tem outro exemplo a ser mostrado hoje aqui no nosso programa do Tiago Policarpo. Mostramos o Silvestre lá no começo do programa e agora o Tiago falando sobre essas ações. Isso é muito importante, não é verdade? Hoje em dia o tema é bem mais visto, mais falado. Eu acredito que nós temos... Eu sou mais otimista nessa situação. Eu vejo um horizonte mais belo do que alguns anos atrás. Que bom, né? Que a gente tem pessoas que lutam pelo meio ambiente com otimismo, né? Porque as futuras gerações vão agradecer bastante ao legado que vocês estão deixando hoje aqui.
não é verdade? É, isso mesmo. Vamos a mais participações. Queriam comentar sobre isso? Da importância das pessoas saberem que 50% do lixo de casa é orgânico? Tem algo Não, se a comentar? 50% é orgânico, 50% é ciclo. Então já tem 50% aí para a gente reciclar, né? Gerar emprego, gerar renda. Isso. O orgânico existe, a compostagem que é feita, mas é uma situação assim, não é tão fácil de ser feita. Mas existe também uma maneira de você reaproveitar esse lixo orgânico também. Temos aqui outra participação. A Severina diz que foi muito feliz, né? O exemplo do Silvestre, a gente concorda também, Severina. Foi muito bom aquele exemplo. Ela disse que gosta muito de plantas, né? Tem algumas em casa e ela disse que vai procurar, né? Na região metropolitana vai procurar o Silvestre para adquirir outras mudas de plantas. A gente agradece. Ela deve fazer isso, né? Compartilhar com os vizinhos também, né? Aquela conversa de preservar o meio ambiente, de dar uma muda de presente. Isso também vale, né? São atitudes simples que devem fazer a diferença, juntando no todo. Tem que ter a ideia de que a gente faz parte, né? A gente, tanto quanto o meio ambiente, a gente está inserido no meio ambiente, né? Então não tem ninguém mais importante, né? É o lugar onde a gente vive, então e perder aquela ideia de que, mas eu faço muito pouco, só sou eu. Não, tem que fazer. Tem que fazer, todos têm que fazer. Cada um fazendo um pouco, né, vai ajudar. O meio ambiente, ele é coladinho com a saúde pública. O meio ambiente ruim vai ter problemas de saúde graves. Então, o meio ambiente ele anda colado com a saúde. Isso. Quando a gente vê, né, a falta de saneamento básico, tem várias doenças que são associadas a essa ausência. Problema com a poluição do ar, tem várias doenças associadas à parte respiratória. Muito bem colocado. Então, o meio ambiente ele anda coladinho com saúde. A gente depende dele, né? É verdade. A gente falou no começo do programa, né, o que cabe à unidade de controle de fontes industriais e também falamos o que cabe à advogada ambiental. A gente quer saber também, tem uma curiosidade aqui que chegou, inclusive vou repassar pedindo licença à convidada, o que levou a doutora Fernanda Barreto a ser uma advogada ambiental, né? Foi algum episódio que aconteceu, chamou sua atenção e você passou a ser uma defensora do meio ambiente? Pode responder isso? Posso. Não foi um episódio único, exclusivo. Iniciou-se muito mais, esse meu interesse iniciou-se muito mais na área acadêmica, porque eu fui fazer um mestrado nessa área, em Direito Internacional do Ambiente, fora até do país, onde essa questão ela era muito mais discutida na época do que aqui dentro do próprio país. Então, foi realmente na academia que eu me interessei pelo direito ambiental, né? Mas, assim, eu estudei num colégio onde essa sensibilidade já era feita, que bom, na década de 80. Então, era um colégio avançado para a época. Então, eu já fui sensibilizada desde cedo para a questão do meio ambiente e acho que é tudo uma decorrência, né? Quando você depois entra na faculdade de Direito, você se pergunta o que é que você quer fazer. E foi mais ou menos assim. Quando eu voltei para o Brasil, a questão ambiental estava começando a ficar realmente mais forte. E aí fui bastante demandada, né? Então, estou já há um tempinho nessa área e gosto do que eu faço. Que bom que essa escola teve essa preocupação, essa consciência em tratar o meio ambiente como ele deveria ser tratado, né? Porque gerou aqui na nossa convidada, né, a doutora Fernanda, esse senso, né, de responsabilidade também. Ela está inserida no meio ambiente, precisa fazer algo para preservá-lo e que outras escolas multipliquem, né, isso. Isso. Como é a parte que eu acho importante da educação, né? E especificamente da educação ambiental, porque se você despertar isso desde o início na criança, muitas dessas crianças vão absorver e vão querer trabalhar em prol dessa situação. Com certeza, a educação é a base. Vamos a outra pergunta aqui. A Diana, de Campo Grande, está participando aqui no nosso WhatsApp. Diana diz que ela usa o termo doente. Fico doente quando vejo as pessoas jogando lixo nas ruas. Às vezes tem uma lixeira bem próxima e a pessoa não joga ali na rua. E ela fala o seguinte, está bem perto, não faz, né? Já viu inúmeras vezes e a população precisa sim ser reeducada em relação ao descarte correto do lixo. Isso aqui a gente concorda, Diana. Você está certíssima em se preocupar, né? E se viu, chama a atenção, tenta conversar, porque tem gente que, mesmo estando errada, não admite, né, ser repreendida em relação ao descarte do lixo. Aí tenta conversar, tenta chegar numa conversa dando um bom dia, fala do clima, fala da situação, para depois mostrar, né, que aquela ação
ela é prejudicial ao meio ambiente, é algo bem subjetivo, né? É difícil, mas é do exemplo realmente que vai arrastar a outros bons exemplos. Acho que às vezes só em você vai lá, se estiver próximo, vai lá pegar o lixo e botar o lixo na frente da pessoa, a pessoa já vai se sentir incomodada. É verdade. Se você na frente da própria pessoa chega lá e pegar e nem falar nada, pega e bota lá no lixo e sai. Mostrar o que Já, deve ser feito. É, né? já constrange. Além do trabalho dos órgãos ambientais, né, de fiscalização, e de todas as ONGs, né, que trabalham com Também. educação ambiental e em outros ramos, a mídia também tem um trabalho muito importante, porque chega dentro da casa de todo mundo. É verdade. Né? Então, assim, uma imagem, né, Fala vale mais muito do que mil mais. palavras. Isso, Uma imagem isso. realmente impressiona e a pessoa se pergunta, né? É isso que eu quero para o lugar que eu vivo? É verdade. É bom a gente provocar quem está em casa, né? Levar essa reflexão. Por isso que a gente abriu o espaço do programa hoje para falar sobre esse tema. Solange Moura ligou para a gente, ela é lá de Camaragibe, e ela perguntou o seguinte: o que é que está sendo feito para retirar os resíduos dos rios poluídos? Tem algum trabalho da CPRH sobre isso? Retirada de resíduos dos rios? Na verdade, não é para chegar o resíduo no rio, né? O trabalho é antes dessa situação. É a prevenção, né? É a prevenção. Nos empreendimentos em si, nós conseguimos chegar mais próximo, porque eles precisam de licenciamento, nós fazemos fiscalização. O mais difícil, que é por isso que é interessante sempre ter essas conversas, é você entrar na casa das pessoas. E, assim, o lixo que sai de empresas, de supermercados, de indústria, a gente consegue ir atrás, a gente consegue rastrear. Mas da casa do cidadão que está... Eu não consigo, é muito difícil o órgão chegar nesse nível de intimidade. Aí é mais a educação mesmo. Aí depois que está no rio, aí é um trabalho aí sobra para a prefeitura, a prefeitura é que faz esse tipo de limpeza dos rios. E o dinheiro que poderia ser destinado, né, para melhorar a qualidade de vida, vai ter que ser destinado para a limpeza daquele canal. Isso, dos rios. Muito bem colocado. Muito bem colocado, né? Porque realmente é difícil você entrar na casa da pessoa. E os empreendedores são controlados através das licenças. Isso. Pelos órgãos, mas uma pessoa que reside num local, ela não está exercendo uma atividade econômica, então ela não precisa de licença ambiental. Não precisa de uma licença ambiental, então realmente é educação. Vamos a outra participação? Jair Galvão ligou para a gente, ele sempre participa do programa, mora lá no Jordão Alto. A gente manda um abraço para o Jair e ele queria umas dicas que podem ser dadas para que as pessoas possam economizar água e evitar problemas futuros. A preocupação do Jair hoje é sobre o consumo da água. Certo. É fechar a torneira enquanto estiver escovando os dentes, é uma primeira e básica dica. Quais outras mais? Eu não ficar aguando a calçada, porque não tem o porquê. Mas a principal, como eu já tinha comentado aqui, como a gente perde muito na distribuição da água, eu acho que a população ajuda bastante quando verificar qualquer tipo de vazamento, ligar imediatamente para a Compesa. Isso é importante. Isso aí, porque a gente perde muito essa água antes de chegar na torneira da gente. É ligar para a Compesa. Evitar desperdícios, né? Vai sem ensaboar, fecha lá a torneira, isso aí coisas básicas, isso, né? verdade. Que ajudam. Ajuda a muito. somatória, né, dessas atitudes. Ajuda muito. Essa história de escovar os dentes, fechar a água, você... Quando era criança, ninguém via isso, não. Agora, depois, tantas pessoas falando, você... Torna-se um hábito. Torna-se um hábito. Deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados, porque temos o hábito aqui de fazer uma pergunta, que foi a nossa enquete. Fizemos ela no começo do programa e agora vamos ver como é que ficou o resultado. A pergunta foi simples. Você se preocupa em preservar o meio ambiente? 37% apenas disseram que sim, que tem essa preocupação diária. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram. Foram sinceras, ainda bem. 63% disseram que não ou que ainda não, porque a partir das informações que tivemos hoje aqui no programa, vão repensar sim as atitudes e vão se preocupar em preservar o meio ambiente, não só pensando no agora, mas tem que pensar no futuro também, as próximas gerações. Reta final agora do programa, para agradecer aqui aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Helder Nogueira, ele que é gerente
da Unidade de Controle de Fontes Industriais da CPRH. Muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Agradeço, Watson, pelo convite, porque é sempre interessante falar de meio ambiente. Cada vez que a gente fala sobre o meio ambiente, mostra ao pessoal de casa que meio ambiente, vou reforçar, anda junto com a nossa saúde. Então, tenha um meio ambiente agradável na sua comunidade, que você vai ter poucos problemas de saúde. E vamos também tentar reverter agora, já que a gente já informou várias situações aqui, vamos reverter agora esse seu quadro de 37 para 63, vamos inverter ele agora. O quanto antes. Isso, com certeza. Muito obrigado. Viu? Todo mundo pode colaborar, fazer sua parte, é importante. Importante também agradecer a doutora Fernanda Barreto, advogada ambiental. Muito obrigado pela participação. Aquele último recado, você pode ficar à vontade. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Meu recado é que é mais para os empreendedores, que é com quem eu trabalho. Quando você for for pensar em empreender, tente pensar no impacto que sua atividade vai gerar para o meio ambiente. Procure um advogado que seja especialista nessa área para saber como iniciar o seu projeto, porque a gente acompanha desde o projeto, para a gente dar um suporte e ele conseguir exercer a sua atividade econômica de uma forma que seja regular, né? E que o impacto gerado seja controlado pelos órgãos de fiscalização e a gente possa continuar vivendo ao lado do meio ambiente. Isso é muito importante. Muito obrigado a vocês pela participação. Helder Nogueira, gerente da Unidade de Controle de Fontes Industriais da CPRH. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Com certeza. Também muito obrigado, doutora Fernanda Barreto, advogada ambiental. Volte outras vezes aqui. Pode voltar, a casa está aberta. Voltem mais vezes. Obrigado também a você que está em casa pelo carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!